Em nome de Jesus, o teu Filho bendito, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Meus irmãos, temos crianças nessa noite fria conosco. Eu não estou identificando. Há muito tempo isso não acontece. Nós, de fato, temos a Poliana, sim. Então, temos uma criança e o culto infantil, então, vai começar. Larissa Pena está muito preparada para receber Poli e outra criança, outras que possam chegar. Nós estamos hoje com 50 pessoas aqui nesse auditório, incluindo a galeria, o que é uma diminuição considerável em relação aos outros dias. De fato, me parece que muitos irmãos tiveram extrema dificuldade de lidar com o frio. E nós, irmãos, como igreja, perseveraremos, clamando para que o Senhor nos ajude. E você, meu irmão, que não esteve aqui hoje ou que não está, esteja conosco na próxima quinta. A nossa igreja tem sido muito cuidadosa em priorizar os cultos congregacionais, os cultos da igreja reunida. Irmãos, mesmo quando o domingo é no ano novo, nós realizamos o culto no dia do Senhor. Mesmo quando há feriados, a exemplo dos feriados de carnaval, em que a cidade fica vazia, a primeira igreja está aberta. Anos atrás, eu saí de um acampamento da nossa igreja em Sarzedo, região metropolitana, e vim pregar no domingo à noite. A igreja estava lá com 400 acampantes, 406. E aqui no centro de Divinópolis havia 2 portas abertas. Uma lanchonete que já fechou, e o cômodo está para ser alugado, na esquina da Rua Goiás com a Rio Grande do Sul, e a Igreja Batista. Se hoje ninguém alugar aquele cômodo, no novo feriado, as portas da Igreja Batista estarão abertas. Irmãos, nós entendemos que o culto a Deus, o culto público, tem muito valor. É claro que, quando estamos aqui, como no domingo passado, com esse auditório cheio, isso nos empolga, porque muitos estão aqui conosco, ouvindo, crescendo. Mas hoje também, no dia do frio intenso, quando há um número reduzido, nós estamos com alegria, com todo compromisso. Eu quero convidar você, com ânimo, com entusiasmo, a ler um dos textos que tem sido considerados de difícil interpretação na palavra de Deus. E eu peço a você, por favor, que esteja em oração para que o Senhor me ilumine, a fim de que eu não transmita coisa alguma que o Senhor não autoriza em sua palavra. Vamos ficar em pé, irmãos? Hebreus capítulo 6, versos 4 a 12. Eu estive afônico do domingo à noite até ontem. Se porventura eu tiver uma recaída, então durante o estudo bíblico eu paro, e aí um desses irmãos aqui assume a palavra, tá? Os irmãos fiquem tranquilos que vai dar certo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Os irmãos imaginem o desafio que eu tenho constantemente, pregar cercado por esses homens de Deus. Às vezes eu me sinto como um leãozinho na cova dos Daniéis. Às vezes me sinto assim, mas o Senhor será comigo mais uma vez. Vamos para Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Irmãos, nós estamos estudando na sequência a carta aos Hebreus. Quem tem acompanhado tem percebido quão preciosa essa carta é para reafirmar que em Cristo Jesus encontramos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. O tema geral dessa série tem sido Jesus é tudo. Caso você não tenha acompanhado, não tenha recebido algum desses estudos, acesse o nosso canal PIB Divinópolis no YouTube, você encontrará todos os estudos lá que estamos fazendo há mais de 2 meses, e se o Senhor permitir, se essa for a vontade de Deus, estudaremos até o último versículo da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo,
e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Podem sentar. O tema específico de hoje é o maior testemunho dos discípulos de Jesus. Cremos pela palavra de Deus que Deus elegeu, segundo a sua presciência de todas as coisas, os salvos. Que Deus conhece aquele que é verdadeiramente convertido ao Evangelho. Que não é possível enganar o Senhor, que tudo vê. Os homens podem ser enganados, Deus não. Deus sabe quem, em resposta à obra do Espírito Santo, arrependeu-se genuinamente da velha vida no pecado e creu em Cristo para a salvação, e somente em Cristo. Não é possível, segundo a palavra de Deus, que Deus tenha se enganado a ponto de conceder salvação, o que é uma referência à eternidade, a pessoas que na verdade não são salvas. Não é possível que Deus seja controlado pelas circunstâncias do homem e num dia alguém esteja salvo e no outro não seja mais um salvo. Mas esse texto, ao falar de queda, não estaria afirmando que existe uma possibilidade de alguém ter sido iluminado, ter provado o dom celestial, e antes que alguém diga, pastor, provar não é o mesmo que consumir. Não. Nesse caso aqui, ao falar de provar, está falando de experimentar, de conhecer. Lembre, por exemplo, que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus provou a morte. Ou seja, Jesus não teve um vislumbre da morte. Jesus morreu, foi sepultado e só ressuscitou porque antes ele havia, de fato, experimentado a morte. É possível que alguém que provou o dom de Deus e participou do Espírito Santo, teria recebido o Espírito Santo alguém que não é um santificado e, portanto, não é um salvo? Seria possível que, como diz o verso 5, tenham provado a boa palavra de Deus e as maravilhas daquilo que está por vir, e ainda assim caíram? Irmãos, esse texto não embasa qualquer ideia de perda de salvação, inclusive porque a Bíblia não se contradiz. Vejam, por exemplo, para quem crê que é possível a perda de salvação, o texto bíblico mesmo traz um sério problema, quando diz que é impossível que quem foi iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, se estes caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Até quem crê que um crente pode perder a salvação, e há evangélicos que pensam assim, não é o caso da doutrina batista, teria dificuldade com esse texto, porque esse texto diz que é impossível que quem foi tão longe no conhecimento de Deus e tenha supostamente caído, que seja renovado e que arrependa-se genuinamente. Vamos olhar para João capítulo 5, verso 25
quando a palavra do Senhor assim nos diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem ouve a voz de Cristo viverá. Vejam agora João capítulo 10, versos 26 a 30. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Notem que Jesus não diz que daria. Diz a palavra de Deus que quem crê, o Senhor Jesus Cristo a estes promete: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, jamais cairão da condição de salvos, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem Satanás, tem poder de declarar perdido alguém a quem Cristo já salvou. E o verso 30 diz: eu e o Pai somos um. Jesus, unido com o Pai, diz que não é possível que um crente, um salvo, perca a condição de salvo. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos até o verso 39. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo o que temos lido no Evangelho de João e na carta aos Romanos tem grande relação com aquilo que encontramos no verso 6 de Romanos capítulo 6. Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: é possível que um salvo caia da condição de salvo, caia da presença do Salvador? Não há contradição com a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero defender que esse texto, Romanos capítulo 6, versos 4 a 12, muito especialmente o verso 6 que nos fala de queda, não está aqui isolado. Antes dele, nós encontramos várias afirmações acerca de fraquezas de crentes a quem essa carta se destinava. Nós encontramos, e vimos isso no último estudo, o escritor dessa carta, usado pelo Senhor, dizendo: vocês já deveriam ser mestres em concordância com tudo aquilo que vocês conhecem do Senhor. Vocês já deveriam ter progredido na fé, mas não progrediram, são crianças, bebês espirituais, que não recebem alimento sólido. Entra então o texto que estamos estudando hoje,
Mas depois desse texto, a palavra do Senhor então fala de segurança em função da preservação da vida do crente. O que é que está acontecendo aqui? Primeiro, o texto diz: há crentes fracos. E então lança uma questão: meus irmãos, vocês vão continuar fraquejando na vida cristã? Imaginem se tudo isso acontecesse com vocês e vocês caíssem. Hipoteticamente pensemos, o que poderia acontecer com vocês? E depois então, na sequência, o que estudaremos na próxima semana, se o Senhor permitir, a palavra de Deus diz: não. O Senhor cuida do seu povo, e o seu povo em algum momento se levanta da prostração e reage na vida cristã para a glória de Deus. A ênfase está na palavra caíram. Eu fui até o texto original, na língua grega, abri meu Novo Testamento grego e encontrei exatamente a palavra parapipto. Parapipto. Você não precisa saber o que é isso, eu preciso. A tradução é cair, mas pode ser traduzido também como cair ao lado. Quem são esses que caíram depois de terem sido iluminados, depois de terem provado o dom celestial, depois de terem participado do Espírito Santo e provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro? Lembre-se que essa epístola dirige-se a uma comunidade. Há epístolas que inicialmente dirigem-se a um indivíduo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, a primeira epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, se bem que aí é se dirigindo à igreja. Então o melhor exemplo de fato é a primeira a Timóteo, a segunda a Timóteo, a carta a Filemon, a Tito. Aqui, irmãos, a referência é a um destinatário coletivo, e isso é muito importante. Toda a carta de Hebreus está fazendo um paralelo entre a comunidade de Israel, que tendo recebido tudo que recebeu do Senhor no Antigo Testamento, ainda assim, muitas vezes desobedeceu ao Senhor, agiu com falta de fé e desagradou ao Senhor. Mas Israel não deixou de ser um povo amado por Deus. Agora está se falando de uma outra comunidade, a igreja de Cristo, o povo do Senhor da nova aliança. O que acontece é que nós encontramos a partir do verso 4 uma mudança, irmãos, na construção gramatical. Observem que até o verso 3 está se utilizando os pronomes na primeira pessoa do plural, nós. Por exemplo, o verso 3 do capítulo 6, isso faremos se Deus nos permitir. Isso nós faremos. Guardem essa informação. Primeira pessoa do plural. A partir do verso 4, o autor começa a utilizar a terceira pessoa do plural. Os pronomes se referem a eles. Sempre assim. É impossível que eles, aqui está aparecendo aqueles, mas os irmãos sabem que essa é a nossa tradução. É impossível que eles que provaram, eles que se tornaram, é impossível que eles sejam renovados. O que isso tem a ver com o nosso estudo? Irmãos, nós precisamos nos lembrar que o texto original foi escrito na língua grega, e isso tem grande valor. Pastor Rômulo Monteiro, que é um escritor e é pastor da primeira igreja batista de Aquiraz, no Ceará, diz o seguinte sobre essa mudança dos verbos. Os verbos estão no particípio aoristo. Você não precisa saber disso, por isso eu estou trazendo o comentário. O particípio pressupõe algo, não assegura algo. A forma como o texto está construído fala de uma hipótese. Supondo que vocês viessem a cair, o que poderia acontecer? Irmãos, o autor não está informando, mas idealizando. Diz o pastor Rômulo Monteiro, é um chamado à reflexão, à meditação acerca de uma possibilidade. Irmãos, eu estudei esse texto, estudei aqueles que dizem, olha, de fato, aqui se trata de crentes fracos. Eu não creio que seja assim. Realmente, irmãos, eu penso que a melhor interpretação do texto bíblico é reconhecer que isso aqui é uma hipótese, é um alerta retórico. Eu fui consultar um outro estudioso da palavra, que é o Warren Wiersbe. O Wiersbe, irmãos, diz o seguinte: suponhamos que vocês não se deixem levar à maturidade. É o que esse texto está dizendo. Suponham, meus irmãos, que vocês não estão crescendo em Cristo.
Isso significa que vocês voltarão à condenação? A época de quando vocês não tinham salvação em Cristo? Significa que vocês perderão a salvação? Impossível. Se pudessem perder a salvação, não teriam como recuperá-la. E isso envergonharia Jesus Cristo. Ele teria de ser crucificado novamente por vocês, o que jamais poderia ocorrer. Ao defender também que isso aqui é uma hipótese, como encontramos em tantos textos bíblicos, o IESB cita, irmãos, a tradução no nosso vernáculo contemporâneo da chamada Bíblia Viva. A Bíblia Viva se parece com a nova tradução na linguagem de hoje. Não é igual, mas se parece. O verso 9 que diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Esse texto que está dizendo assim, olha, tudo isso que eu disse hipoteticamente não se aplica a vocês, amados. De vocês nós esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda que eu esteja lançando aqui essas hipóteses, na Bíblia Viva, esse versículo 9, eu abri a Bíblia Viva e transcrevi, diz assim: caros amigos, muito embora eu esteja falando assim, na realidade não creio que se aplique a vocês o que eu estou dizendo. Estou certo de que vocês estão produzindo bom fruto que acompanha a salvação de vocês. O pastor Iago Martins se posiciona dizendo que esse é um texto que nos convida a meditar e conceber uma hipótese absurda para evitar que caminhemos no caminho da condenação. A hipótese, irmãos, é, portanto, a melhor interpretação desse texto bíblico. O pastor Iago também diz o seguinte: imaginem o significado das placas de trânsito. Você está dirigindo seu automóvel e você vê uma placa com a figura de um animal pulando. A placa está dizendo que você deve diminuir a velocidade do seu automóvel, porque aquela é uma região silvestre e animais podem cruzar a pista e você pode acabar matando. Mas significa que isso vai acontecer? Não. Pode ser que você encontre um animal. Suponhamos que você encontre. Pense na possibilidade de um animal cruzar a pista. Então tenha cuidado. Irmãos, nós precisamos diferenciar crentes genuínos que tiveram momentos de fraqueza, mas não negaram o Senhor, a exemplo de Moisés, momento de fraqueza, de descontrole. A exemplo de Davi, momento de pecado, de erro, de falha. Mas nós precisamos diferenciar daquilo que seria a perda de salvação. Há falsos cristãos na igreja? Sim, nunca foram salvos. Como lemos na primeira carta de João, capítulo 2, eles saíram do nosso meio porque não eram de nós. Pessoas que foram criadas na igreja e que se adaptaram à vida evangélica, mas não foram genuinamente convertidos. Eu li a história verdadeira de um pastor que, num exame de candidato ao ministério pastoral, ao ouvir as respostas daquele jovem candidato ao ministério pastoral, ele se converteu de verdade ao Senhor e ele disse: eu cresci na igreja e eu era pastor, mas eu não era um genuíno convertido. Hoje eu criei de verdade nisso. Tempos atrás, eu li também sobre um pastor de uma outra denominação evangélica no Brasil, que tornou-se muçulmano. Isso no estado da Paraíba. Como entender, irmãos? Como entender que alguém liderou uma igreja evangélica e hoje ele é um líder muçulmano, trabalhando no estabelecimento de mesquitas? Hoje nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O meu entendimento, irmãos, é que há pessoas que se declaram crentes, aprenderam muito da palavra e até adotaram princípios cristãos. Uma vida para aqueles que estão à sua volta, que é uma vida até inspiradora. Emocionaram-se, choraram enquanto cantavam junto com a igreja, levantaram as mãos, se empolgaram, mas não perseveraram em Cristo, o que, a meu ver, é o maior testemunho dos discípulos de Jesus. É perseverar em Cristo até o fim. Quem não perseverou até o fim é porque não era um salvo em Cristo Jesus.
porque o salvo em Cristo Jesus é guardado pelo poder de Deus até o fim. Por favor, irmãos, voltem à primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 e 19. 1 de João, capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Quem saiu do nosso meio? Quem não era de Cristo, quem não era convertido a Cristo e até lutava contra Cristo dentro da igreja. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, teriam perseverado, seriam preservados pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos crer que quando alguém é salvo por Cristo, pertence a Cristo, e por Cristo será preservado ao longo de toda a sua vida nesse mundo maldito. Teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora olhem para Marcos, capítulo 13, verso 22. Marcos 13, verso 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Existirá entre os cristãos o falso profeta, existirá o falso Cristo. Irmãos, nós encontramos na história de Jesus, de certo modo, um consolo para nós, um Judas, uma pessoa que andou com Jesus, mas nunca se entregou a Jesus de verdade. Aliás, quando nós, crentes, pastores, nos lamentamos enquanto pregamos o evangelho genuíno, e vemos que volta e meia alguém que estava entre nós abandona e passa a fazer coisas absurdas, nós precisamos lembrar de Judas, irmãos. Nós não somos os primeiros a ver isso. No colegiado apostólico do Senhor Jesus, isso foi visto. Mas não é possível enganar os eleitos de Deus. Não é possível, porque o Espírito Santo dará discernimento para que eles finalmente compreendam quem é o falso profeta e quem é o falso Cristo. O falso Cristo não é capaz de imitar o amor. O falso profeta, meus irmãos, não é capaz de dar toda a glória a Deus, buscará glória para si. Devemos então separar fraquezas dos crentes em Jesus. A carne de fato é fraca. E isso não é desculpa não, isso é alerta. Tem muito crente que diz: eu pequei porque a carne é fraca. Transforma um alerta da palavra de Deus numa desculpa. Isso é um alerta: cuidado, você está nesse mundo, você não está ainda no céu. Esse mundo jaz o maligno, Satanás está vivo e atuante. Satanás não descansa, continuará tentando você, tentando afastá-lo do Senhor e dos prazeres da vida cristã. Cuidado com os desejos da carne, cuidado com esse mundo mau. Isso é um alerta, isso não é uma desculpa a ser dada. Vejam ainda o que diz Judas 17 a 23. Judas, os irmãos sabem, não é uma epístola classificada por capítulos. Então, entre os 25 versículos da epístola, eu quero ler os versos 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Quem são os que trabalham pela divisão? Os que são carnais ou sensuais? São os que não têm o Espírito. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, a palavra do Senhor, portanto, voltando a Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4, está
está tratando de uma hipótese. A hipótese é: caso vocês que foram iluminados, conheceram ao Senhor, tornaram-se habitação do Espírito Santo, conheceram a palavra de Deus e creram na vida eterna, caso vocês caiam, aí diz: olha, isso é um absurdo, isso era uma loucura, porque se fosse possível um crente cair da condição de salvo, o que é que aconteceria? Estariam dizendo que a obra de Jesus é nula, não foi suficiente para salvar. Estaríamos diante da necessidade de crucificar a Cristo de novo, versículo 6, e expondo a vergonha pública, dizendo: quem é salvo por ele, na verdade, não é salvo. E a palavra de Deus, então, no verso 7, diz que existe uma terra que deve produzir erva útil, é abençoada por Deus, e existe aquela que só produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Todo salvo é capacitado pelo Espírito a frutificar. Então a palavra de Deus, na verdade, está dizendo, versículo 9: quanto a vocês, amados, salvos por Cristo, nós cremos, nós temos certeza de que não é o caso de vocês caírem. Nós cremos que vocês não deixarão de ser salvos. Versículo 9: estamos persuadidos de coisas superiores, coisas que são próprias dos salvos, ainda que eu tenha falado daquela maneira. Como lemos aqui agora há pouco, no texto, como eu disse, da Bíblia Viva, ele está dizendo o seguinte: na realidade, não creio que se aplique a vocês o que eu estou dizendo. Ainda que falamos desta maneira, ainda que eu tenha dado esse exemplo, ainda que eu tenha trabalhado com essa hipótese absurda, com essa coisa sem sentido, não é para vocês isso. Para vocês eu espero o que é melhor. E o que é melhor? Que vocês deem testemunho de perseverança em Cristo até o fim. E quem persevera em Cristo dá frutos. Nós já vimos isso nos versos 7 e 8, falando da terra que, abençoada por Deus, produz aquilo que é útil, produz a boa erva. Nós podemos ver isso também no verso 10, quando a palavra do Senhor diz que aqueles crentes não seriam esquecidos pelo Senhor por conta do trabalho e do amor para com o nome do Senhor, porque no passado eles serviram, mas ainda continuavam servindo aos santos. Irmãos, o crente que persevera em Cristo é um crente que frutifica. Talvez tenhamos conhecido alguém que, por não ter sido crente em Jesus, participou por um período da igreja e se deixou cativar, por exemplo, pela música. O ministério da música, que é um ministério celestial. No céu nós continuaremos cantando para o Senhor. No céu nós não vamos precisar de pregadores, porque estaremos diante da pregação viva que é Cristo. Mas no céu haverá muita música, então valorizem o ministro de música, viu, irmãos? Porque pastor não vai ter utilidade alguma no céu. Pastor vai ser ovelha como todas as ovelhas. Mas também, Rogério, eu acho que não vai ser o caso de você ser ministro de música lá não, porque os anjos farão isso muito bem, segundo os textos que temos na palavra de Deus. Mas é um ministério divino e a música chama muito a atenção. Há pessoas, irmãos, que começaram a cantar na igreja e depois abandonaram Cristo e tornaram-se artistas comuns. Olhem na história da música mundial. Por exemplo, olhem para Elvis Presley, olhem para Whitney Houston. Aqui no Brasil, olhem para Ângela Maria e outros, e outros, e outros. Há pessoas que se deixaram cativar pela música, e a música cristã evangélica realmente é muito bonita, mas não eram crentes em Jesus. E, meus irmãos, o apego à música não pode sustentar alguém na vida cristã e numa igreja. Então, quando surgiu o primeiro convite para brilhar nos palcos, essa pessoa deixou a igreja. Alguém que se motivou pela ideia de servir o carente, o que é bíblico, de cuidar do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva. Mas em algum momento ele, que queria que a igreja se tornasse um grande centro de assistência social, se decepcionou porque queria que tudo na igreja acontecesse em torno desse aspecto da vida cristã.
E ele então deixou a igreja e saiu e tornou-se apenas um ativista social. Eu estou diminuindo o valor da música? Não. Eu já disse aqui nesse púlpito e repito, eu não creio que toda música que não seja cristã seja ruim. Eu ouço música que não é cristã de boa qualidade e não me envergonho. Na minha casa eu tenho muitos CDs, eu não abri mão de CDs de cantores não evangélicos, mas posso garantir aos irmãos que eles podem ser ouvidos pelos irmãos. Eu aprecio a boa música e vejo nisso graça de Deus. Do modo mais clássico, nós chamamos isso de graça comum. É quando Deus abençoa, irmãos, um pintor, como alguns que a Alda outro dia estava me mostrando, a diaconisa Alda, mostrando cartões, e eu lembro, Alda, que eu já tinha visto isso. São pintores que não têm braços, eles pintam com a boca e com os pés. Como, Alda, olhar para aquelas pinturas e não ver a graça de Deus dando capacidade àquelas pessoas? Eu vejo, irmãos. Eu vejo graça de Deus nisso. Eu vejo graça de Deus quando um cirurgião, que mesmo não reconhecendo a existência de Deus, é capaz de operar delicadamente um órgão de um ser humano e fazer com que esse órgão funcione melhor. Mas, meus irmãos, sem querer desvalorizar a música, não desvalorizo, sem querer desvalorizar a ação social, não desvalorizo, não são justificativas para que alguém permaneça aos pés do Senhor. Cristo é a única razão para que alguém persevere a vida inteira numa igreja. Eu estou convicto disso. Se ao examinar seu coração, diante de Deus, você vier a perceber que a sua satisfação não está tão somente em Cristo, nessa noite entregue-se a Cristo de verdade pela fé. Se você percebe que Cristo ocupa 99,99% do seu coração, e existe algo que é 0,01 ou 001, os irmãos façam a conta melhor, que não é Cristo, irmãos, os irmãos precisam de arrependimento e entregar toda a vida ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Há pessoas que precisam lembrar que, perseverando em Cristo, darão frutos de um salvo, frutos de conversão, frutos de nova vida por toda a vida. Ah, pastor, então que beleza, nós não pecaremos. Isso é um grande erro, irmãos. Todas as vezes que na história do cristianismo alguém pregou esse erro, que é possível um crente viver nesse mundo sem pecar, isso gerou decepção. Muitos decepcionados. Isso não é possível. Ah, então o pastor está dizendo que a gente pode ficar tranquilo e pecar. Eu respondo a você com o que Paulo diz aos crentes de Roma: pecaremos porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Como nós, que já fomos retirados do pecado, teremos prazer em viver? Então a equação bíblica é assim, irmãos: nós já somos salvos, porque Cristo nos salvou, nos tirou do império das trevas, nos lavou pelo seu Espírito, a ponto do Espírito dele habitar-nos, nos deu certeza de salvação e a segurança de que ele nos guardará até o fim. Nós já somos tudo isso, mas ainda não estamos no céu, mas ainda não fomos aperfeiçoados, mas ainda não vencemos a carne, mas ainda não chegamos à condição final em que estaremos diante do Senhor e nós o conheceremos como dele somos conhecidos. É um velho drama, é uma grande tensão da vida cristã, entre o já e o ainda não. Salvo já, mas no céu ainda não, mas sem pecado ainda não. O crente, portanto, é aquele que frutifica. Vocês demonstraram amor servindo aos santos e vocês ainda estão servindo. Como caiu da presença de Deus alguém de quem o autor inspirado diz: vocês continuam por amor ao nome do Senhor Jesus servindo aos santos. Irmãos, nós não estamos falando de um grupo que tenha caído, nós estamos falando de um grupo que graciosamente foi confrontado pelo Senhor por conta das concessões, por conta das fragilidades, por conta dos momentos de indecisão. Por isso o texto bíblico diz: vocês precisam até o fim mostrar a mesma diligência, verso 11, para a plena certeza de esperança. Vocês deixaram a diligência, vocês tornaram-se vacilantes, pusilânimes, incertos. Vocês precisam continuar frutificando. O maior testemunho da vida cristã é a perseverança, e quem persevera continua dando frutos. Se você continua tendo alegria em frutificar, você é um salvo.
Segundo lugar, persevera na esperança da salvação. Versículo 9, estamos persuadidos, ó amados, de coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda que tenhamos falado dessa hipótese absurda nos versos 4, 5 e 6. Estamos persuadidos que vocês não caíram, que não é possível que um salvo verdadeiro caia da salvação, da condição de salvo. Vocês são salvos, portanto, quando as perseguições vierem, como vocês estão experimentando, quando as aflições deste mundo assolarem vocês, como está acontecendo, quando o desânimo bater a porta do coração, lembrem-se, esse mundo passará, em breve vocês estarão com o Senhor no céu. Lembrem-se da esperança da salvação. Versículo 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Continuem firmes, porque vocês sabem para onde estão indo, o que os aguarda, qual é o fim desse mundo mau e o que vocês encontrarão em breve. Irmãos, nós defendemos que a maior bênção da vida cristã é a salvação em Cristo Jesus. Estamos vivenciando um tempo muito difícil, irmãos, porque parece absurdo um pastor bíblico dizer o seguinte: meu irmão, se você perdeu quem você ama, e se a sua empresa faliu, e se você está lutando com uma doença em estado terminal, e se você não encontra um lugar de tranquilidade nesse mundo, mas você é um salvo, você está bem, você está cheio de vantagens e privilégios, você está no lucro. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, em que parece que os crentes não acreditam mais nisso. Às vezes, estamos diante de um crente em Jesus internado no hospital há muito tempo, e nós estamos orando, e a igreja orando: Senhor, se for a tua vontade, cura. E se for a vontade de Deus, irmãos, Ele cura mesmo, como já vimos tantas vezes o Senhor fazer. Mas faça o melhor, Senhor, abençoa essa vida. E Deus chama para si e faz o melhor, que é o céu. E há crentes, irmãos, que lamentam, que choram, que não entendem isso. Nós, pela palavra de Deus, precisamos lembrar que a maior promessa que Cristo nos fez, e já lemos isso hoje na primeira carta de João, é a vida eterna. Meu irmão, se você não for capaz de acreditar que essa é a maior bênção da vida cristã, você ainda não meditou o suficiente acerca do que é o céu, acerca do que é a salvação, acerca do que é a eternidade com Cristo. Somente a compreensão pela palavra de Deus do que significa a grande promessa do céu fará com que você diga: aconteça o que acontecer, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Como Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, e já lemos hoje. No verso 12, então é dito: não sejam indolentes, não sejam crentes vacilantes, não sejam crentes como Tomé, não sejam crentes como em algum momento Pedro foi. Não sejam assim, sejam imitadores daqueles que... Vocês devem imitar quem? Versículo 12. Aqueles que pela fé continuaram crendo no Senhor. Versículo 12 diz isso. Aqueles que pela fé e pela longanimidade, aqueles que continuam com paciência, dando os passos na vida cristã, aqueles que herdam as promessas. Nós temos, irmãos, na história do cristianismo, muitos exemplos de pessoas que vivenciaram grandes limitações, severas limitações, mas permaneceram firmes até o fim em Cristo, porque elas sabiam daquilo que as aguardava. Nós temos compositora de hinos que era cega e surda, nós temos missionários que morreram noivos sem terem casado, morreram no campo missionário. Nós temos exemplos e mais exemplos de gente que amou a Cristo e amou o céu, de tal modo que tudo que parecia desvantagem nesse mundo não foi capaz de ofuscar a esperança da vida eterna. Meus irmãos, quem é salvo em Cristo Jesus, dá testemunho por meio da sua perseverança, persevera na vida da fé. Destaco de novo o verso 11, continua até o fim, mostrando a mesma firmeza. Versículo 12, imita aqueles que pela fé um dia alcançaram as promessas. Nosso maior testemunho de fé em Cristo é perseverar nele. Aconteça o que acontecer, o crente diz: eu creio em Cristo. Faz sentido
que o homem não possa salvar-se porque o homem é pecador. Faz sentido que só Deus, o Deus Santo, providencie salvação para o homem. Faz sentido que esse Deus, por ser o único santo e capaz de salvar pecadores, tenha vindo a esse mundo. Faz sentido dizer que Ele, para substituir o homem, assumiu a forma de homem na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Faz sentido Ele ter sido provado, tentado, humilhado e não ter pecado. Faz sentido que quando Ele morreu substituindo pecadores, o Pai agradou-se desse sacrifício porque foi um sacrifício santo. Faz sentido dizer que se Ele morreu e ressuscitou, Ele é Deus, tem poder sobre os céus e a terra, sobre a vida e a morte. Faz sentido lembrar que centenas de pessoas viram esse Cristo ressuscitar e creram nele, deram a vida por Ele, morreram por Ele, amaram o Senhor Jesus de tal forma que homens indolentes, que voltaram a pescar porque acharam que Cristo estava morto, levantaram-se, ganharam o mundo para Cristo, o mundo antigo. Faz sentido dizer que não foi por uma coincidência, uma catarse coletiva, não foi por lavagem cerebral ou coisa assim, que vidas foram radicalmente transformadas, como que saindo da água para o vinho. Faz sentido dizer que só pelo poder de um Deus vivo, pelo poder do nome de Jesus, tantas pessoas tenham sido radicalmente transformadas para melhor ao longo da história. Faz sentido perseverar em Cristo. Nisso, irmãos, nós dependemos do Senhor, mas Ele já garantiu que nos guardará, porque somos dele, estamos unidos a Ele. Mas faz sentido que nós não somos fantoches. Faz sentido que o crente responda ao Senhor com fidelidade e diga: essa hipótese absurda não se verá em minha vida. Eu não cairei da condição de salvo, porque eu fui salvo por Cristo, que é invencível, pelo Cristo que me conhece profundamente, e saberia se eu fosse um farsante, um falso profeta, um anticristo, um mentiroso. O texto bíblico, portanto, não embasa perda de salvação, mas o texto bíblico é escrito para alertar, para dizer aos crentes: vocês já pararam para pensar nas coisas bobas que vocês estão pensando e fazendo, deixando de considerar a maravilha da vida com Deus, deixando de perceber que vocês já foram iluminados, provaram o dom de Deus, receberam o Espírito Santo, provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro? Acordem, irmãos, percebam o que vocês estão fazendo e continuem sendo aquilo que vocês têm sido desde o início, diligentes na fé, servindo ao Senhor. O Senhor não é injusto para se esquecer daquilo que vocês têm sido e feito. Que Deus, pois, nos ajude a sempre estudar a sua palavra e compreendê-la. Você tem toda a liberdade para me procurar depois e nós continuaremos conversando com esse texto. Mas eu creio que, em harmonia com toda a palavra de Deus, não existe um só texto, nem mesmo esse, que possa embasar a possibilidade esquisita de que um salvo tenha enganado o Salvador e não seja um salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino Firmeza. Não haveria melhor hino para cantarmos agora do que esse, irmãos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.